Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com os advogados Diego Vieira e Alexandre Moraes. Você poderá ver a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas aos advogados no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Doutor Diego, nós falávamos no bloco passado de um percentual existente, possibilidade de existir em Tubarão, na nossa região, lotes não regularizados, glebas não regularizadas, enfim, como é que se vê isso na nossa região, na nossa cidade em especial, na Cidade Azul, e qual é o percentual disso aproximado? Bom, assim, o que a gente tem conhecimento, né, pelo levantamento que a gente teve acesso junto à prefeitura, é de que cerca de 30% dos lotes do nosso município, né, não são regulares. E isso é bastante curioso, levando-se em consideração que a lei de regularização, né, como a lei de loteamento, como o Alexandre falou, é de 77, né, e de lá para cá, né, ainda não se criou uma cultura de regularização fundiária. Né? Então, isso é bastante curioso também, porque quando o cidadão compra um carro, ele tem isso já muito em mente, de que ele precisa colocar aquele carro no nome dele. Aliás, desculpe me interromper, doutor, mas ele não pode nem andar sem placa. Ele tem que imediatamente emplacar o veículo. Né? E o mais curioso ainda é que, no caso do carro, que como é um bem móvel, ele sequer precisa dessa transferência administrativa no Detran para adquirir a propriedade. Ele já é dono, independente do nome de quem que quer que esteja, isso pouco importa. Interessante isso. E a importância de estar no nome do proprietário é meramente administrativa, né? Para a questão de impostos e multas e tudo mais. E no caso do imóvel, não. A única forma de aquisição da propriedade que a gente tem, né, para demonstrar a aquisição dessa propriedade de fato e de direito, é por meio de uma matrícula devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, né? Então, é uma diferença que a gente verifica na sociedade aí, né? E levando-se em consideração ainda que o imóvel geralmente tem um valor ainda maior, mais um motivo para que o cidadão, então, se preocupe e regularize seu imóvel. Doutor Diego, desculpe interrompê-lo, mas veja bem, o imóvel é o bem da família, dos filhos, quer dizer, de repente um patrimônio, às vezes o único patrimônio da família, e aí você que está nos ouvindo, o seu lote está regularizado? Você já procurou alguém para verificar essa situação? Por quê? Porque você precisa dar segurança a si, a sua família, enfim, vantagens e desvantagens quando não regulariza, que os advogados vão falar agora, doutor Alexandre, não é um caso bastante grave, não é? E aí o doutor Diego colocou essa situação claramente para nós, quer dizer, colocando que você se preocupa muito com um bem imóvel, que é um automóvel, né, que tem um valor menor e não tão importante quanto um imóvel para a tua vida, para a tua sobrevivência, né, para o seu lar. Em relação à regularização, né, doutor Alexandre? É bom destacar, professor, que essa não é uma realidade de Tubarão especificamente, né, é uma realidade do Brasil inteiro. Exatamente. Muito pela essa questão cultural que o doutor Diego estava trazendo agora há pouco. Né? Até para ti, um dado para ti, eu estava olhando esses dias na internet, em Macapá, não é? Lá no Amapá, existem 30 mil lotes sem o devido regularização. Isso vem muito dessa questão cultural que o Dr. Diego estava falando. As pessoas ainda não se aperceberam que elas estão adquirindo o patrimônio maior, mais importante delas, através de um documento que não é o documento adequado para comprovar sua propriedade. Isso tem consequências para além da vida delas, inclusive. Né? Por exemplo, a hora que o cidadão ele falece, e isso vai acontecer com todos nós, uma hora, mais dia, menos dia. Esperamos que demore bastante para todos nós, né? Mas isso vai acontecer, a única, como diria Ariano Suassuna, é a única verdade irremediável, né? Exatamente. A única certeza absoluta que nós temos. O senhor imagina como é que o imóvel desse cidadão, que às vezes levou uma vida de trabalho inteira para construir, para adquirir, como é que esse imóvel que não tem uma escritura, não tem uma certidão de registro, como é que ela vai ser transferida aos filhos? Não vai. Como é que essa herança vai sair da posse do cidadão que faleceu para entrar na propriedade dos filhos? Não, eu até vou te interromper para dizer o seguinte, eu conheço vários casos de muitas famílias que perderam absolutamente tudo porque não conseguiram fazer o inventário porque não estava regularizado e o tempo foi passando e a custa, as multas eram tão altas que não valia mais a pena você regularizar. Sim. E era mais importante deixar para a própria municipalidade do que regularizar. Então isso é um problema sério. Tem outra questão também, não é nem não conseguir regularizar. Muitas vezes o próprio herdeiro
né, lá do proprietário anterior, porque muitas vezes esse imóvel foi transferido de um proprietário que tinha uma gleba maior, como o Alexandre falou no começo aqui, dava lá para o pai, para o filho, né, depois vendia lá para alguém, precisava de dinheiro. Pro vizinho, pro amigo. E aí esse proprietário originário da gleba maior vem a falecer. E aí a questão não é mais nenhum negócio que foi feito com o proprietário originário, mas que essa terra toda vai acabar sendo objeto de um inventário, né, e vai ser transferida para outros herdeiros e aí, né, a confusão está formada. Né? Pois é, porque se um terceiro, se um amigo, um parente, um vizinho adquire um lote naquela gleba, ele acaba sendo prejudicado. Sim, né? pode acontecer. Bom, agora conte-me uma coisa para mim, uma coisa que nós que eu digo, né, você que nos assiste e eu também tenho essas curiosidades e essas dúvidas, né? O município ganha o que com essa regularização? E a pessoa que regulariza, o que é bom para ela? Por que eu tenho que regularizar? Por que é importante para mim? Vou deixar como está mesmo, eu não pago IPTU, eu pago só um pouquinho. Quer dizer, como é que fica essa situação? Professor, hoje, a gente só para complementar, para responder a pergunta do senhor, só complementar o raciocínio. É importante dizer também que hoje o Ministério Público vem fazendo um trabalho fundamental, assim, não só de penalização dos loteadores irregulares, né, aquela pessoa que tem uma gleba maior e faz loteamento irregular, mas também de conscientização das pessoas que às vezes não têm a informação adequada e estão de boa fé adquirindo aquele imóvel, para que se atentem à questão da aquisição do lote regular, em loteamentos regulares. Então o trabalho que o Ministério Público está fazendo é fantástico. Inclusive tem veiculado na Unisul TV uma matéria do Ministério Público sobre uma campanha de conscientização. Exatamente. E hoje, ao contrário de algum tempo atrás, para tudo se precisa da escritura de propriedade do imóvel. Então, se hoje o cidadão vai abrir uma empresa no terreno dele, o primeiro documento que a prefeitura exige é a escritura de propriedade do imóvel. Antigamente não era assim, né? Até por isso que justificava o passar do tempo com as pessoas passando o recibo ou o contrato de compra e venda de uns para os outros. Mas respondendo a sua pergunta, professor, qual é a vantagem e qual é a necessidade de se regularizar a sua área? Cidadão e municipalidade. Cidadão, é um processo de ganha-ganha, todos ganham, né? Ganha o cidadão porque primeiro ele vai dar segurança para o seu patrimônio. Então, pegando o exemplo do Dr. Diego aqui do carro, é passar o carro para o seu nome. E aí estamos falando de um bem muito mais importante do que o carro, que é o seu imóvel, o imóvel da sua família. Então, a segurança do seu patrimônio. Num segundo aspecto, a questão da valorização do bem. Então, sobre a valorização do bem, nós vamos começar o terceiro bloco. Falamos no terceiro bloco, com certeza. Tá bom, doutor Diego? Confirmando a tese, eu sempre digo aqui que quando a conversa é tão agradável assim, o tempo é o nosso algoz, voa, é verdade. Estamos conversando com o indescritível com os doutores Diego Vieira e Alexandre Moraes, advogados da nossa Cidade Azul. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas aos doutores Diego e Alexandre no e-mail ciência.pesquisa.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo então, Maurício.